assim, que os instrumentos conseguem ficar de forma muito educada abaixo das vozes aqui, e aí a igreja percebe e canta também. Eu gosto muito desse efeito. É um efeito de muita adoração, né? Acho muito legal quando o grupo de louvor dá essa segurada no volume dos instrumentos e as vozes aqui estão mais altas, a igreja percebe, a igreja vem junto, né? É bem emocionante. Não é não? Tinha um camarada que falava, chorei largada. Meus irmãos, eu quero aproveitar que hoje é Dia das Mães e fazer uma citação antes de pregar, para ficar registrado. Eu quase não consegui terminar isso aqui, mas deixaram. Lá em casa, lá, tem 2 furacõezinhos lá, que se não forem seguros, eu não consigo. Mas eu tenho uma moça lá em casa, a dona Jaqueline, que ela segura bem os furacões. E eu consegui terminar de escrever isso aqui. O sermão estava pronto já. E a minha mãe é bastante... Estou falando da minha mãe mesmo. A minha mãe mesmo, ela... parece que não, mas ela pega bastante no pé. Então, não sei se os irmãos sabiam que meu pai é pastor há muitos anos. Foi delegado durante muitos anos também. Então, minha mãe, ela é muito assim colada com sermão. Então, dependendo do que eu prego aqui, quando eu chego em casa, ela liga ou fala para mim umas coisas lá. Até o jeito que estou falando, Tamara, ela fala, meu filho está gripado. Eu vi meu filho pregando, meu filho está meio gripado. Outro dia ela falou, meu filho fecha o suéter quando estiver pregando. Eu fiquei sem jeito de falar com a minha mãe, aí a minha esposa foi lá e falou com ela, Cris. Eu não sei responder minha mãe. Falei, tá bom, mãe, tal. Porque eu vi. Minha mãe mora no Maranhão, tá? Minha mãe está no Maranhão. Olha a perseguição da mãe. E aí a minha esposa falou, não, é porque lá na igreja lá estava calor, estava frio. Aí ela, daquela amansada, mas eu estou sempre sob vigilância constante. E eu escrevi aqui algumas coisas para as mães que estão aqui. Para as mães que me adotaram como mãe aqui também, eu quero deixar esse texto para você, tá bom? Que possa ser a nossa homenagem aqui. Quem é que é a mãe mais velha? Não velha mãe, eu digo mãe mais velha. Quem é a mãe mais velha aqui? Tem uma mãe mais velha, mais experiente aqui? Uma tenente-coronel a matriarca mais... É ela? Será que é você? Eu acho que também é. Será que é a senhora? Ou tem alguém mais velho? Alguém quer tirar um páreo aí? Eu acho que é a mãe mais velha. E quem é a mãe mais nova de todas? 7 meses. Tem algum bebê mais novo que é de 7 meses aqui? Não, né? Acho que temos, então, a mãe mais nova e a mãe mais velha. Então, vocês representam, então, o começo e o fim da escala aqui. Apesar que temos uma gravidinha por aí também, né? Que ainda vai nascer. Quero ler para vocês, então. Diz assim, ó. Mãe, essa aí é a senhora também, viu? Sei que ela vai ficar assistindo daqui a pouco. Vai dar ruim no cão. Amor de mãe. Não se explica, se sente, se carrega, se lembra. É a mão que levanta quando o mundo derruba. É a voz que acredita quando ninguém mais acredita. É o abraço que cura, mesmo sem dizer uma palavra. Mãe é farol em noite escura. É abrigo em meio à tempestade. É raiz firme quando a vida tenta arrancar nossos sonhos do chão. Quem seca as lágrimas
mas esconde as próprias dores? Quem luta em silêncio para que os filhos possam sorrir? Quem carrega cicatrizes invisíveis e ainda assim continua amando? Uma mãe, sempre a mãe. Ela cai, mas se levanta. Ela chora, mas continua. Ela se cansa, mas nunca desiste. Porque amor de mãe não recua, não abandona, não negocia. Amor de mãe é ponte, é fogo que aquece, é luz que permanece acesa, mesmo quando tudo parece escuro. E quantas vezes foram elas que seguraram o mundo inteiro com as próprias mãos? Quantas vezes foram elas que abriram mão dos próprios sonhos para construir os sonhos dos filhos? Isso não é fraqueza, isso é força. Isso não é apenas carinho, isso é coragem. Hoje, não celebramos, ou não celebre apenas uma mulher. Celebre a guerreira, celebre a intercessora, celebre aquela que transforma a dor em força e lágrimas em esperança. Porque uma mãe inspirada pode levantar uma família inteira. Uma mãe fortalecida pode mudar uma geração. Então honre, valorize, abrace, diga que ama enquanto há tempo. Não espere amanhã para reconhecer quem esteve ao seu lado todos os dias. Que cada mãe aqui hoje saiba que o seu amor não foi em vão. Cada oração vale a pena. Cada renúncia vale a pena. Cada lágrima escondida, Deus viu. E agora eu te pergunto, que tipo de legado, mãe, você vai deixar? Um amor passageiro ou um amor que atravessa gerações? Porque o mundo muda quando uma mãe decide permanecer firme. Honre sua mãe, honre sua história, honre seu propósito e nunca se esqueça. O amor de mãe é prova viva de que Deus ainda toca a terra através de amor. Amém? Fica aí, paz, queridas mamães. Deixa eu me recompor agora. Vamos lá. Isaías, capítulo 49. Versículo 14, 15, 16 e 17. Eu vou ler o verso 14, 15, 16, 17. Nessa leitura aí você já vai saber porque eu estou fazendo essa leitura aí. Tá bom? Vamos ler lá daquele jeito lá, de que nem cardume? Vamos. Eu vou ler o verso 14, os irmãos ler o verso 15, cantando. Igual mineiro, irmão, tem que ler igual mineiro, irmão. Ler igual baiano. Os baianos e os mineiros sabem ler perfeitamente. Como a gente precisa ler agora, tá bom? Você é mineira, né, Clis? A Clis sorriu, eu falei, agora sim, conquistei um coração. Então, vamos ler assim, cantando. Então, eu vou ler o verso 14, a igreja lê o verso 15, tá bom? Diz assim, eu já vou ler como se fosse cardume, assim, ó. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Verso 15.
perfeito. Falando que os mineiros salvaram nós. Olha lá, até a alegria da criança aí. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos, e os seus muros estarão para sempre diante de mim. A leitura congregacional, irmão. Que bênção isso aqui, né? Eu quero deixar esse texto, ele é bem propositivo para o dia de hoje. E quando o coração de uma mãe falha, o amor de Deus permanece. Eu quero deixar aqui com os irmãos essa pequena porção, essa bisnaguinha, né? Essa bisnaguinha bíblica, esse pão de hoje, para que nós possamos nos alimentar aqui da palavra de Deus. O que acontece, irmãos? Eu espero que você, nessa noite, possa trazer ao seu coração que Deus jamais se esquece de você. Deus jamais se esquece de você. Eu sei que eu estou aqui há um ano, a minha esposa ficou de falar aqui e falar com o pastor Olivier para poder testemunhar aqui. Esse mês de abril, maio, faz um ano, desde a primeira vez que nós viemos aqui para a Graça. E eu não tive, eu ainda não me preparei nem emocionalmente para contar todo o processo e fazer os irmãos acompanharem o que de fato acontece na nossa vida, para que possam orar por nós, contar os testemunhos que Deus nos deu, contar todos os problemas que nós temos com o nosso filho desde que nasceu. Então eu não tive essa oportunidade ainda. Um dia terei, estou orando, para que um dia nós possamos falar para os irmãos o tanto que Deus tem nos dado resiliência, paciência e paz. O tanto que Deus tem nos dado testemunhos de vitória. Alguns da igreja perceberam, outros suspeitam, alguns poucos sabem, pelo menos 25% a 30% da história, mas eu nunca contei aos irmãos de fato o tamanho da grandeza de Deus nesse assunto, e fica só com a nossa família por enquanto, mas uma hora dessa eu vou tirar um dia para poder falar sobre isso aqui. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente realmente sabe como é a sensação de que Deus abandonou. Qual é a sensação de que Deus não está mais olhando para nós? São coisas da vida que dão uma certa impressão de que Deus não está mais com a gente. A gente fala, meu Deus, estou amaldiçoado. E eu estou passando um bocado aqui, Deus não está. Aqui não. É engraçado, né, irmão? A gente crê que Deus é onipresente. Mas há questões, há momentos na vida que parece que naquele lugar Deus não está. Naquele momento parece que Deus não está. E aí nós temos uma leve sensação de abandono, uma sensação que Deus nos esqueceu. E eu quero, essa noite, baseado nessa palavra de Isaías, fazer você lembrar que Deus nunca se esquece de você. Nunca se esquece de você. O que nós temos aqui é o povo de Israel. Pense, esse momento aqui desse texto, em Isaías 49, pense assim, o livro de Isaías ele se divide do 1 até o 39. Se você ler o livro de Isaías, você vai ver um monte, Luana, de condenações, um monte de apontamento, um monte de indicações do profeta Isaías ao povo de Israel. Isaías o tempo todo está condenando o povo de Israel com o que as meninas fazem, com o que os homens fazem, com o jejum que eles fazem, tudo é condenação.
Só que quando chega no capítulo 40, exatamente no começo do capítulo 40, Isaías começa dizendo as seguintes palavras: consolai o meu povo, consolai o meu povo. Então, quando Isaías começa, o livro de Isaías começa no capítulo 40 em diante, Isaías começa a mudar o tom da pregação dele. É claro que nós precisamos entender que, embora Isaías 49 esteja se referindo ao momento de cativeiro babilônico, Isaías ele está profetizando para um povo que ainda não está em cativeiro babilônico. Isaías está profetizando o coração do povo que ainda achará que Deus vai o abandonar. Vamos nos lembrar que é o profeta Isaías que profetiza o nascimento de Ciro. Então Isaías é um profeta desses assim que profetiza coisas realmente assertivas e para o futuro. Ele já começa dizendo ao povo como é que o coração do povo vai ficar no cativeiro babilônico. Então, o que Isaías está dizendo? No começo do 49:14 de Isaías, ele está profetizando que o povo vai dizer que Deus o desamparou. Que Deus o desamparou. Que amparo é de Deus. Como é que Deus diz que está me segurando se eu cair no chão? Como é que Deus está dizendo que me sustenta se eu estou no pó? Como é que Deus está dizendo que vai me manter de pé se eu estou caído? E aí, às vezes, o nosso coração entra num combate, Benê, de parece ser contraditório. As promessas de Deus estão sobre mim. E os salmos dizem que aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para que não tropeces com o teu pé em pedra, quando na verdade eu tropecei, estou com a cara no chão e mesmo assim estou servindo a Deus. A sensação que tem é que as promessas de Deus cabem a todos, mas não cabe a mim, porque eu não estou bem, eu estou caído, eu estou em aflição, eu estou temerário por um monte de coisa. E a gente fica, Joânio, pensando, puxa vida, será que Deus não está comigo? Eu abro a Bíblia e leio um monte de coisa, mas para mim não é isso aqui não. Eu estou lendo a Bíblia aqui, o devocional de hoje não está muito do meu lado. Eu estou com algum problema, porque Deus que me sustenta está me vendo no chão. Deus que me levanta está me vendo caído. Deus que me cura está vendo eu enfermo. O Deus que me ajuda está vendo eu passar aqui toda essa dificuldade. E é normal, é comum que o povo aqui, pelo menos um século depois, possa dizer para Deus essas palavras aqui: o Senhor me desamparou. Mas note uma coisa, isso não é muito estranho. Se você olhar para José no Egito, ele tem a mesma impressão, José no Egito. Deus dá um sonho e ele vive um baita de um pesadelo. Deus dá um sonho para aquele homem e ele vive uma tribulação. Então, é muito comum José na cova ou na prisão olhar para Deus e falar: Deus não está comigo. Deus me desamparou, porque essa é realmente a impressão que você pode estar tendo aqui hoje, porque tua família já foi, e você está sozinho, e as coisas estão piorando para você. Se você olhar para Jó, em certo momento da sua vida, ele fala: as flechas de Deus estão nas minhas costas, eu estou passando coisas terríveis, a mão de Deus está me amassando, eu estou sofrendo na mão do Senhor. E Deus vai entender como é que Deus está fazendo, mas é Ele que está fazendo. E parece que a promessa, parece que a palavra, parece que esse Deus que é pregado aqui da igreja não está muito... parece que a amizade está meio rompida. Parece que a coisa não está muito ali, né? Lembra de Davi na caverna? Davi correndo o tempo todo das mãos de Saul, e tem que ficar escondido com essa impressão de que Deus também o abandonou, que Deus o deixou. E o exemplo maior que nós temos é o exemplo do próprio Cristo. O próprio Cristo na cruz. O próprio Cristo na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente as mesmas palavras que os homens dizem aqui: Deus meu, por que me desamparaste?
E qual que é o problema? É nós interpretarmos o silêncio de Deus, a inação de Deus, como se nós fôssemos invisíveis. E não significa isso. Se você está vivendo um momento de dificuldade, não significa que Deus não está com você. Não significa que Deus está de mal de você. Não significa que Deus, como diz o povo de Israel aqui, que Deus te desamparou, que Deus te largou. Os sofrimentos, eles existem, ponto. Você tem duas escolhas com o teu sofrimento. Duas escolhas você tem na hora que você está vivendo essa vida aí. Primeira, ou você vai xingar Deus, ou vai falar que Deus é ruim, porque Deus colocou uma coisa na tua família que você não queria, porque o teu filho nasceu do jeito que você não queria, porque você não comprou a casa que você queria, porque teu carro quebrou no dia que você não podia. Ou a segunda coisa, você vai ficar aí. Eu acho que essa segunda coisa é o melhor caminho, hein? É o melhor caminho. E você vai ficar aí brigando com Deus. Às vezes a gente tem duas opções diante do sofrimento. E aqui entre nós aqui, irmão, entre nós aqui, vamos ser sinceros, Ana Paula, só se você nasceu num berço de ouro e você vive aí com um perfume caro da França, só se você não tem enfermidade nenhuma e tua família tem a melhor cobertura de saúde do mundo, só se você tem herança no céu, já nasceu lá, até um terreno no céu guardado para você. Agora, se você é dos que, passa uns bocados por aqui, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Tem hora que você está vivendo um momento com Deus ali, que você fica brigando com Deus. Brigando mesmo com Deus. E aí que às vezes a única opção que nós temos é brigar com Deus. É ficar chateado com Ele. É ficar questionando a Ele por que foi que Ele fez, por que foi que Ele não falou, por que foi que Ele não executou, porque eu estou vivendo esse negócio aqui, porque eu estou aqui de madrugada passando por isso, e você fica clamando e reclamando com Ele. Você não pode fazer nada, você é um ser humano que nem eu. O que você pode fazer é ficar brigando com Ele o tempo todo. Foi o que Jacó fez. É o que os homens fazem no jardim. Fica anulando a própria oração, Quando ele diz, Senhor, passa de mim esse cálice, depois ele anula a própria oração, ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E fica nessa coisa a vida toda, anulando a oração, porque está vivendo sofrimento, irmão. Porque na verdade a sua oração é Deus me cura, Deus me ajuda, Deus faz, Deus renova, Deus levanta. E depois você tem que anular a tua própria oração dizendo, contudo, entretanto, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E a gente acaba descobrindo que a melhor oração é a oração que anula a nossa oração. A melhor oração é a oração que você faz e depois tem que desfazer dela. Porque a oração, ela acaba sendo... Eu sei que hoje não é culto de oração, mas eu preciso falar com você sobre esse espírito de Israel aqui. A oração é como aquele artesão que ele produz uma peça e depois dele terminar a sua peça, para ele não se envaidecer com a sua peça, para ele não se engrandecer com a sua própria peça, ele é obrigado a quebrar a sua peça para que o coração dele descole do que ele acabou de fazer. É exatamente isso a oração. Oração é como se você fosse um artesão. E você pinta, e você borda, você faz da maneira mais bonita possível. E olha que desaforo, você vai tricotar, vai deixar a coisa mais bonitinha de todas. Imagina a decoração aqui da igreja. A oração, para nós trazermos um pouco para a igreja aqui, é como se fosse a decoração da igreja. Você faz a decoração da igreja, toda bonitinha, todo mundo fala, olha que decoração maneira. E aí você mesmo, não outro, tem que desfazer a tua própria decoração. Você fala, meu Deus, eu fiz tão bonitinho, eu fiz com tanta vontade, eu fiz com tanto cuidado, agora eu mesmo tenho que desfazer aquilo que eu fiz. Oração, a melhor oração é exatamente essa. A melhor oração é quando você diz, Deus cura, Deus me ajuda, me livra disso aqui.
Eu não aguento esse negócio aqui, eu preciso me livrar desse trem aqui que está me matando todo dia, está me destruindo dia após dia. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo viver, não consigo caminhar, isso está acabando com a minha vida. Me ajuda a me livrar, Senhor. Agora não, agora eu sou crente. Cai por terra, Satanás, agora Deus derruba o meu inimigo, coloca ele debaixo dos meus pés, a cura agora vai vir. Não acontece nada. Não acontece nada. E a gente descobre que às vezes a melhor oração é Deus. É a oração do Getsemane, sabe, irmã Graça? É aquela oração que você fala, Senhor, passa de mim esse cálice. Cura, salva, liberta, transforma, muda, conserta, aprova. Aí daqui a pouco você olha para a lua. Contudo, entretanto, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Aí eu tenho que quebrar o meu artesanato que eu acabei de fazer. Eu tenho que desfazer a oração que eu acabei de fazer. É a oração que desfaz a oração. Sabe o que é isso, irmão? Isso é entrega. Deus vai te dar a vitória. Fique em paz. Deus não é irresponsável com ninguém. Ninguém. Pode ficar tranquilo. Pode dormir tranquilo. Porque aos seus amados Deus dá o sono. A Bíblia diz, fique tranquilo, Deus não abandona. O que você tem agora é só impressão. Você tem só a impressão, irmão. Você nunca assistiu o jornal? Quando a moça diz assim, o frio vai estar tanto, mas a sensação térmica vai estar tanto. Já viu isso? Às vezes o frio vai estar tanto, mas a sensação térmica é outra, né? A meteorologia sabe que nós temos a nossa sensação térmica, né? O frio é sensação térmica é outra. Então fique tranquilo. O que você está tendo agora é sensação térmica. Não está tão frio assim. Deus está cuidando de você. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada aqui, porque o profeta Isaías profetizando, Deus vai usar uma metáfora para o povo, dizendo, olha, fica achando que abandonei vocês, não. Porque pode uma mãe esquecer do seu filho. Algumas Bíblias colocam até a palavra a mãe que amamenta. Porque a palavra em hebraico aqui dá a impressão realmente que a palavra usada em hebraico é que é a mãe que está amamentando a criança no seio. Aí dá a impressão realmente que a mãe está amamentando. E aí Deus está dizendo, pode uma mãe esquecer do filho que está amamentando, que eu não vou esquecer de você. Imagina. Por dois motivos eu leio esse texto aqui e penso a seguinte coisa. Há mães que amamentam e podem ter lapsos de esquecimento porque foram lavar louça ou porque estão andando na casa, não pode fixar o pensamento na criança 24 horas, porque é um ser humano. Ou tem mães que colocam o filho na caixa de sapato mesmo e colocam na casa de alguém e toca campainha. Eu lembro que, quando eu estava fazendo estágio de psicoterapia, o professor Abel Morilas, da Teológica de São Paulo, disse para nós, olha, tem que ir em alguns lugares fazer estágio de psicoterapia, né? E eu fiz, inclusive, na Cristolândia lá. E um dia eu bati lá no Lar do Menor, em Carapicuíba, e fui ver algumas crianças que foram abandonadas pelos pais, na verdade, segundo a moça lá, pela mãe, né? E aí tinha 28 criancinhas lá. E aquele dia era um PH, era um feriado, era um final de semana. Eu levei o Marcos, meu filho, comigo. Edmilson. Levei o Marcos, meu filho, comigo. E entramos lá naquele orfanato. E veio um garotinho de 8 meses e um garoto de 14 segurando outro de 3. E eles olhavam assim para mim. E eu falando com a moça do estágio e não sei o quê. E eles olhando para mim assim. Daqui a pouco, o meu filho estava agarrado em mim como se fosse querendo fazer eu vomitar. E eu falei, Marcos, calma, meu filho. E aquelas crianças ali, para poder fazer aquele trabalho ali. E aí eu fiquei pensando, são mães e pais que fazem aquilo. Aquele é um segundo motivo que faz uma mãe, ou é uma segunda situação que nós vemos em que as mães abandonaram os seus filhos. Basta você ir
no Lar do Menor, em Carapicuíba, Casa Maria Maia, tem muitos lugares assim, que as mães deixaram os filhos lá, ou deixaram na caixinha de sapato, ou dentro de uma cesta de presentes. As histórias são diversas, ou num carrinho de bebê assim, e deixaram lá num ponto de ônibus, no metrô, e encontram essa criança e levam para lá. E aí Deus está dizendo para o povo de Israel exatamente isso. Pode uma mãe esquecer do seu filho. Pode uma mãe deixar o seu filho de mão. Mas o Senhor, Ele não esquece de você. No sentido de que Deus, Ele não vai abandonar você de jeito nenhum. Toda a atenção de Deus, todo o cuidado de Deus está sobre a igreja dEle. Está sobre o povo dEle. Então, é para você perceber que quando Deus vai falar do amor mais imediato e mais grandioso, Deus vai usar o amor de uma mãe. Deus vai usar o amor de uma mãe. De tão conectado é esse amor com a criança. Essa mania que, segundo a psicologia, vai dizer que essa janela de amamentar, de olhar o filho aqui na ponta do seio, cria uma simbiose profunda entre a mãe e o filho chega a ponto da criança não reconhecer quem é ela. A criança chega a achar que é a própria mãe. E a figura do pai que faz a criança separar da mãe. O pai é extremamente necessário para separar o filho da mãe. Então, quando nós estudamos a psicologia do desenvolvimento, aquela garota, ela não sabe quem é ela acha que ela é a Sâmila. Se você beliscar a Sâmila, ela acha que é ela não entende o eu dela. É um negócio assim incrível, né? Então, e é o pai que faz essa ruptura, que faz o filho, a criança entender que ela não é a mãe dela, essa é a figura do pai. E o pai, por isso que o pai tem que ser esse cara mais brabíssimo mesmo, né? Esse cara mais, sai daqui, menina, não sei o quê. Que é para provocar essa ruptura nesta criança, né? E separar a mãe psicologicamente do filho. Então, é importante que haja pai, é importante que haja mãe. E aí, Deus acaba falando exatamente sobre este amor, que é um amor profundíssimo, um amor simbiônico, um amor que entrelaça, que não consegue entender quem é o eu. A mãe acha que é o filho acha que é a mãe, e os dois estão conectados. Só quem é mãe sabe como é que é esse trem. E eu estou carecendo de explicações mamáveis aqui para te explicar esse negócio. Mas uma coisa é certa, a psicologia e Freud explica. É um negócio profundo. Eu poderia deixar aqui 1 minuto para a Sâmila vir testemunhar como é que é amamentar. Deixar 1 minuto para as mães poderem falar, amamentar e você fala e desce. Mas é muito profundo. E olha como Deus está comparando a conexão que Ele tem com o povo dele. O mesmo povo que está achando que foi abandonado. Como é que você pode achar que foi abandonado se Deus está comparando o amor dele ao amor de mãe? Se Ele está falando de um amor tão profundo, tão conectado, a palavra é essa, desculpa, tão simbiônico. É quando os dois eus não sabem quem é eu, mas acham que os dois eus é um só. Um amor não é egóico, né? É um amor único. É o errad. É uma unidade dual. Se eu posso falar assim, é complicado explicar isso aqui, mas é isso. É a falta do eu. Eu acho que eu sou o outro. E é assim que a mãe e a criança se conectam. E Deus está falando exatamente disso. Olha o tamanho da conexão que Deus tem com a sua igreja. E como é que a igreja está achando, ou como é que o Israel está achando que Deus o abandonou. Mas Deus vai além. Deus vai além. E aí Deus vai dar a explicação final. Deus vai dar a prova final ao povo de Israel. E esse final aqui, irmão, que coisa maravilhosa. Bebe água, que agora eu vou te falar. Olha só, nós lemos aqui na palavra de Deus, bem no finalzinho, no versículo 15, pode uma mãe esquecer tanto do seu filho. Pode colocar para mim na tela o versículo 15? Olha, haverá uma mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama.
essa expressão ainda mama é por causa da palavra mãe. A não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você. 16. Veja. Olha que coisa. Olha isso, irmão. Escuta, leia isso aqui comigo. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Eu gravei você na palma das minhas mãos. Os seus muros estarão sempre diante de mim. Eu gravei você na palma das minhas mãos. Escute isso aqui. Quando a gente vai pegar a história de Israel, é muito comum você encontrar um escravo que coloque a marca do dono queimada na palma da mão. Aquele escravo que está servindo para o que ele quer. Ele coloca uma mancha sobre a sua pele. Ele faz uma nódoa. Ele faz uma cicatriz na sua mão para dizer do pertencimento dele. Ele quer aquele pertencimento ali. Ele quer ficar com aquele dono. E uma coisa é certa, esse escravo não pode ser de mais ninguém. E ao fazer tudo que ele faz durante o dia, ele vai lembrar quem é o senhor dele, quem é o dono dele. Só que eu estou falando de um escravo para o seu senhor. Quem está falando aí é o senhor para o escravo. Como é que o Senhor, isso aqui é impressionante, como é que o Senhor está dizendo que tem na palma das mãos o seu povo? O Senhor não tem obrigação nenhuma de colocar o seu povo na palma das suas mãos, porque é o escravo que tem que lembrar que tem Senhor, não é o Senhor que tem que lembrar que tem escravo. É o escravo que deve devoção e vida ao Senhor, não é o Senhor que deve devoção e vida ao escravo. Não. O papel aqui está invertido. E por que Deus faz isso, Nelson? Por amor. E aí eu quero lembrar você, e quero terminar falando para você que se sente abandonado, que se sente sozinho, que se sente mal, que Deus tem o seu nome cravado nas mãos. Na cruz. Eu preciso me lembrar da cruz. Eu preciso me lembrar toda vez que eu entro numa UTI. Eu preciso me lembrar toda vez que eu acho que eu estou abandonado. Eu preciso me lembrar toda vez que eu estou enfermo e que eu estou mal, que Ele tem meu nome cravado nas mãos. Eu preciso me lembrar toda vez que a coisa não está boa, que eu estou me sentindo sozinho, que Ele tem meu nome cravado nas mãos. Na cruz do Calvário, Ele subiu lá. Não esperou que o servo colocasse o sinal na mão para lembrar do seu Senhor. Não esperou que o servo fizesse votos de devoção a Ele, cravando marcas nas suas mãos. Mas foi Ele, foi Jesus, para garantir que nós nunca fôssemos abandonados. Foi Jesus para garantir que nós nunca fôssemos esquecidos, mesmo que a nossa mãe nos esquecesse, Luana. Foi Jesus que colocou o seu nome na palma das mãos dele. Então, meu irmão, sua mãe pode te esquecer, teu pai pode te esquecer, o seu patrão pode esquecer, o teu líder pode te esquecer. Jesus jamais vai esquecer você, porque na cruz está a lembrança de que a igreja é dele, que a tua vida é dele, que ele ama você profundamente. Nas mãos dele está cravejado o nome da igreja, e bendito seja Deus que jamais vai nos abandonar, meu irmão. Que essa palavra possa consolar a tua alma, e quando você passar pelo vale da sombra da morte, lembre-se, as mãos de Jesus está cravada por minha causa. Louvado seja o nome de Deus que nunca me abandona. Guarde isso. Deus nunca deixa você. Eu agora lembrei de uma música do Davi Sasser, que diz assim, ó:
Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Tem essa letra aí? Eu vou terminar com essa letra aí. Bota aí. Eu vou terminar hoje diferente hoje. Essa letra, eu lembro da letra agora. Vê, irmão? Tem aí? Vai, Moisés, ajuda aí. Abre o mar, Moisés. Ajuda aí. Aí, ó. Não, antes dessa, na parte que eu lembrei dessa letra aqui, do comecinho. Volte. Aí. Volte mais, por favor, por gentileza. Ah, é o começo? Ah, tá, entendi. Tá tudo bem, você me perdoa. É assim, ó, eu vou ensinar. Quer mesmo? Então vem, Moisés, pronto. Tá frio mesmo, eu te espero. Espera, irmão, que o Moisés fez para mim assim, ó. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu vou terminar cantando esse hino aí, você que está se sentindo sozinho. Você que não falou com a sua mãe hoje porque a sua mãe te abandonou. Você que tem problemas com a sua mãe. Você que não tem mãe. Você que nunca conheceu sua mãe. Você que está com essas dificuldades aí. Você que está se sentindo só por todo o sofrimento que você está vivendo. Eu quero dizer para você que os pregos estavam lá. A cruz estava lá. O grito estava lá. O Filho de Deus estava lá. E as mãos dele estão cravadas até hoje. Aos cravos lá dizendo: eu não me esqueço de você. Eu lembro de você, diz o Senhor. Eu lembro da tua vida. Quando não posso te ouvir. Escute, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Por quê? Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Diga isso, ó. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus. Aleluia, aleluia. Lembra, louvado seja o Deus para sempre. E faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não, diga, posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. O Senhor se lembra de você. São nuvens que Ele não se esquece de você e torna o dia. Cante. Aproveite para adorar o Deus que não se esquece. Então lembro que não podes. Ele não pode te esquecer, meu irmão. Sabe por quê? Se o meu nome está gravado em... Oh, aleluia! Bendito é o Deus. Ele
se levantará. Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Juraste o teu amor. E nada. E nada pode mudar o que sentes por mim. Nem os Ele meus te ama. pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais. E saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor. Levanta a minha mão a Deus essa noite. Levanta a minha mão, adoração a Deus essa noite. Ele não esquece de nós. Os meus pecados. Lembra, Senhor, aleluia, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. E saberão que ainda és o mesmo Deus. E saberão que ainda és o mesmo Deus. Além de todo sofrimento e dor, saberão que ainda és o mesmo Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos essa noite, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pela cruz, Jesus. Oh, meu Deus, se não fosse a cruz. Oh, Jesus, muito obrigado porque o teu amor transborda sobre nós aqui essa noite. Nós podemos sentir o teu amor por nós, o teu sacrifício, a tua dor por nós. E sabemos, ó Jesus, que na cruz do Calvário o Senhor tem marcas que te lembram que nós somos amados, igreja do Senhor. Muito obrigado, Deus. Deus abençoe os irmãos, que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, amém.